Queridos irmãos, muito bom dia. Na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria muito grande falar mais uma vez da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês um pouco a palavra de Deus. No livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, e o verso 24. É uma palavra não muito pregada, não muito ensinada. Mas aqui está o âmago do cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício para a nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo, já completou na cruz do Calvário. Resta nós que cremos nele, aceitemos a sua palavra, procurar viver o Evangelho. Não é muito fácil, mas ele nos ajuda a fazer isso. Mesmo porque não somos perfeitos, somos matutos, imperfeitos, mas o perfeito está trabalhando na minha e na tua vida. E o perfeito é o precioso Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que aquele que começou em vós a boa obra, até aquele grande dia vai terminar. Louvado o nome do Senhor. Mateus capítulo 16 e o verso 24. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Cada um de nós somos convidados, somos chamados pela palavra a assumir a responsabilidade para carregar a nossa cruz. Cada um de nós temos uma cruz para carregar. E acredito eu que a maior cruz que temos para carregar somos nós mesmos. Somos seres humanos falhos e fracos. Somos tricotômicos. Há uma batalha, há uma guerra dentro de nós. Uma parte de nós quer a glória de Deus, outra parte quer o bem bom deste mundo. Vejamos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É claro que isso está falando espiritualmente. Quando aceitamos a Jesus Cristo, é semelhante ao ser humano que acha uma pérola preciosíssima. E ele faz de tudo para guardar e conservar esta pérola. E esta pérola preciosa é o Senhor Jesus, que está na nossa vida, a sua preciosa paz. Louvado o nome do Senhor. Olha o conselho da palavra de Deus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Uma certa ocasião, Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, e o achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Cabe a mim e a você permanecermos em Jesus, irmãos. Estamos em um tempo difícil, onde a falsidade tem imperado e muito no nosso tempo. Principalmente no meio cristão. Jesus Cristo já avisou sobre os falsos profetas. Nem tudo que reluz é ouro.
Mas sejamos sóbrios e vigilantes, diz a palavra. O conselho do Senhor Jesus Cristo aqui é esse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí que está a dificuldade que alguns acham de seguir a Jesus Cristo. Porque a soberba quer imperar, o orgulho quer imperar, a lascívia, a glutonaria, a mentira, a cobiça. Mas quando estamos seguindo a Jesus Cristo, humildemente pedindo dele direção e misericórdia, a vitória é certa, queridos. É claro que mesmo fazendo a coisa certa, os ventos contrários sopram. Lembro-me de Pedro, quando o Senhor Jesus os despediu para eles irem para a outra banda do mar. O Senhor Jesus foi orar e quando ele volta, já está tarde. Na quarta vigília da noite, ele então foi encontrar com seus discípulos. E quando ele chegava pertinho do barco, se assombraram, gritaram dizendo: é fantasma. E Jesus Cristo disse: não temas, sou eu. Um deles disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Quem é este? Pedro. Jesus simplesmente disse: vem. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, fazendo a coisa certa. Ele estava olhando para Jesus, andando e olhando, olhando e andando, fazendo a coisa certa, na inteira vontade de Deus. Mas mesmo na inteira vontade de Deus, ventos contrários sopram. E ele começou a ter medo. E afundou. Só que o resgate estava perto, ele pediu misericórdia. E o Senhor Jesus o resgatou. Louvado o nome do Senhor. Todos nós somos falhos e fracos. Todos nós pecamos. Por isso dependemos do Senhor Jesus Cristo 24 horas por dia. Quanto à nossa salvação, ele já fez tudo completo na cruz do Calvário. Mas quanto à nossa vida diária, cabe a mim e a você termos firmeza, sermos sóbrios, para termos passos firmes diariamente diante de Deus. Mesmo nos esforçando, os ventos contrários sopram. Mas Jesus Cristo veio, louvado seja o nome do Senhor, para nos completar de bênção diante de Deus. O homem é falho mesmo, o homem é fraco mesmo, o homem é vacilante mesmo. O primeiro homem no Jardim do Éden vacilou, pecou. No livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, Deus prometeu um Salvador. Ele foi prometido, Jesus foi prometido. Ele foi projetado por Deus. Ele foi fecundado no ventre de Maria, ele foi gerado por Maria. Ele nasceu. Ao 8º dia ele foi circuncidado. Aos 2 anos, ele teve de ir para o Egito por causa da perseguição. Quando cumpriu-se o tempo, o anjo disse: volta, porque aquele que procurava o menino está morto. Eles voltaram, foram habitar na Galileia, para que se cumpra a palavra: do Egito chamei o meu filho. Aos 12 anos, ele estava no meio dos doutores, ensinando a palavra. Na profecia diz que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Ele trabalhou materialmente falando, porque o seu pai precocemente morreu e ele teve de assumir
a carpintaria e cuidar da sua família. Mas vemos, meus irmãos, que, cumprindo-se aos 12 anos, certamente ele chama os seus irmãos, faz a reunião com eles e passa a carpintaria para eles. E ele então vai até o seu primo e passa pelas águas batismais. Ele foi batizado. Depois que ele sai dali, o primo disse para aquela multidão: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi para o deserto para ser provado, para ser tentado, mas ele venceu. Cumpre-se os dias, ele vem para a sua casa. A sua família é convidada para um casamento. Ele vai para esse casamento com a sua família. E nesse casamento, a mãe dele observou que o vinho acabou. E ela disse: filho, o vinho acabou. E ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora não chegou ainda. Certamente teria a hora dos chefes de família serem convidados para fazer a sua parte. Jesus estava representando a sua família naquele casamento. Mas Maria disse aos seus amigos ali: olha, vocês façam tudo o que ele vos mandar. Infelizmente o mundo quer fazer o que ela manda, mas ela não manda. Quem manda é Jesus. Jesus Cristo então fez o primeiro milagre. Transformou água em vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ele começa a pregar a palavra. Não foi muito bem-vindo, não foi muito acreditado. Quando ele disse ali em Zebulon, em Naftali: eis que o reino de Deus está entre vós. Não conheceram, não entendiam esta mensagem. Porque eles o conheciam como carpinteiro, filho da Maria, do finado José. Mas ele, calmo, sereno e tranquilo, estava fazendo a sua obra, a sua missão. Ele vai para o lugar de praia e começa a evangelizar. E uns pescadores decepcionados, ele dá uma ordem àqueles pescadores. E os pescadores obedecem à ordem dele, são abençoados. Quem obedece à ordem de Jesus Cristo é abençoado. Depois ele olha para Pedro e disse: vinde a mim, eu vos farei pescador de homem. Imediatamente Pedro, talvez sem entender muito, começou a seguir ele. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali começando a formar as bases da igreja. E as bases da sua igreja é os 12 apóstolos. Só que os 12 homens, os quais ele foi chamando dia após dia, nenhum deles era apóstolos quando Jesus estava com eles. Não, eles eram discípulos, aprendizes. Mas a intenção do Senhor Jesus Cristo era aplicar nele a sabedoria e graça para deixá-los aqui como testemunhas do seu evangelho na terra. E hoje são os 12 homens, chamados apóstolos, mais honrados do mundo. Uma certa ocasião, Jesus Cristo disse a Pedro: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Por causa disso, o mundo todo, praticamente, quando vai chover, eles dizem: ei, São Pedro vai mandar água. Mas Pedro não manda nesse sentido. Jesus formou as bases da igreja, que são os 12 apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. E essas bases já estão firmadas no muro da grande cidade celestial. 12 colunas, cada coluna leva o nome de um apóstolo do Cordeiro. E nas 12 portas da Nova Jerusalém leva o nome dos 12 bisnetos de Abraão.
O Senhor Jesus formou as bases da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus viveu conosco neste mundo, nesta terra, entre os seres humanos, porque na profecia está escrito que é Deus conosco. O nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Porque foi profetizado pelo profeta Isaías. Capítulo 6 e verso 9, se não me engano. Ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o mesmo profeta Isaías disse: o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, como Deus, estava vivendo, sofrendo entre os seres humanos. Sofreu e sofreu muito. Como homem teve sede, como Deus, ele disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirá em seu ventre. Teve fraqueza, mas ele socorreu muitas pessoas, pobres e necessitados, porque Deus estava vivendo aqui através de Cristo, ouvindo como o ser humano ouve, falando como o ser humano fala, sentindo como o ser humano sente, passando as lutas, as aflições que o ser humano passa. Ele curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, ressuscitou pessoas, ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, operou milagres e maravilhas e os seres humanos assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Falou a verdade, defendeu a verdade. Olhando a um grupo de judeus, ele disse aos escribas, fariseus da época, ele disse: examinai, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, mas não quereis vir a mim para ter vida. Este é o segredo, queridos. Não é apenas ler, examinar, mas é ter Jesus na vida. É andar nos passos de Jesus Cristo. Não é muito fácil, não. Mas temos ajuda. O Espírito Santo é o precioso amigo que nos ajuda a andar atrás de Jesus Cristo, a depender de Jesus. Louvado o nome do Senhor. Ele curou muitas pessoas, fez muitos milagres e maravilhas. Multiplicou pães e peixes no deserto. Aí uma multidão começaram a seguir ele. Em uma certa ocasião ele disse uma palavra um pouco mais pesada. Dizendo que aquele que não comer a carne ou beber o sangue do Filho de Deus não pode ter parte com ele. Uma grande multidão foi embora. Jesus Cristo disse isso. Os discípulos ficaram preocupados. Alguém chegou no mestre e disse: Senhor, foram embora. Em outras palavras, pega leve. Mas Jesus Cristo disse: vós também não quereis ir? Pedro vem ao Senhor Jesus Cristo e disse: para quem iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? Queridos irmãos e irmãs, para quem iremos, se só Jesus tem palavra de vida? Vale a pena sofrer,
lutas, embates desta vida, mas estar firmes na presença do Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele tem palavra de vida eterna. Louvado o nome do Senhor. Vemos pela sua palavra, queridos, ele foi perseguido por falar a verdade, por defender a verdade. Ele foi perseguido. Uma certa ocasião ele estava no templo, na sinagoga, e ele pegou o livro de Isaías. Propositalmente abriu o livro de Isaías, capítulo 61, e lê ali: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para trazer liberdade aos presos, dar liberdade aos cativos, e aceitar o ano aceitável, aliás, e apregoar o ano aceitável. E parou aí. Estava tudo bem, mas quando ele disse: hoje se cumpriu entre vós esta palavra, o povo se alvoroçaram, ficaram nervosos, e começou então a perseguição. Ele foi preso, chicoteado, ele foi açoitado, ele foi blasfemado, ele foi crucificado, ele foi morto na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. E ele disse: eis que é-me dado todo o poder no céu e da terra. A nossa fé seria vã se ele tivesse apenas feito isso. Prometido, projetado, gerado, nascido, circuncidado, falado aos doutores, falado e feito maravilhas, se batizado, vencido, as lutas aqui, apregoado na cruz. Nossa fé seria em vão se ele tivesse feito isso, mas não tivesse ressuscitado. Vale a pena estar na sua presença, servi-lo, agradá-lo diariamente. Louvado o nome do Senhor. Ele ressuscitou e está vivo, está assentado no mais alto e poderoso trono, e tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Cabe a mim e a você continuarmos crendo e confiando nele, porque a Bíblia diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. É apenas uma pequena meditação, meus irmãos. Vamos continuar firmes na presença dele, louvando, adorando, bendizendo, seguindo, sujeitando-nos à sua vontade. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.